bom dia, tarde, noite. Vamos para o terceiro vídeo de teoria cinética dos gases. Hoje a gente vai fazer um estudo quantitativo em que a gente vai tentar associar parâmetros como pressão e volume, que são macroscópicos, né, são manifestações macroscópicas, né, do estado de um gás, como a gente discutiu no vídeo passado. Nós vamos tentar associar esses parâmetros aos parâmetros microscópicos, como por exemplo a velocidade do gás, e a velocidade individual das partículas do gás e a energia cinética dessas partículas. Então, esse que é o objetivo, como está escrito aí, determinar relação entre parâmetros macroscópicos, pressão, temperatura, com velocidade das moléculas de um gás ideal, que a gente vai encontrar aqui, vai servir inicialmente só para o gás ideal, tá bom? Vai ficar claro porque ao longo das nossas deduções. Nós vamos começar aqui com um gás encerrado em um recipiente cúbico de lado L, tá meio apagadinho aqui na figura, mas aqui é o lado L desse cubo, né, a aresta L do cubo, e você tem aqui uma única partícula de massa M, como eu falei também no vídeo inicial, né? Mzinho agora é a massa de uma partícula, e ela vai ter uma velocidade V determinada por um vetor velocidade aqui. Então você tem uma única partícula do gás sendo estudada, e nós vamos estudar o caso em que ela bate nessa parede do recipiente e na sequência bate na parede oposta, tá bom? Então pensa nessa situação. Então você vai pensar na situação em que essa bolinha, né, essa partícula, bate nessa parede, bate na parede oposta e volta, certo? Então a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é em relação ao momento linear dessa partícula. Quando ele se choca com a parede, ele é invertido. Então, repetindo, nós vamos estudar o caso em que a partícula se choca com essa parede, bate do lado de cá e volta. Então, quando ela está saindo dessa parede em direção ao lado de cá, ela tem um momento linear cujo vetor aponta da direita para a esquerda. Quando ela está saindo dessa parede, vindo para cá. Bateu e voltou. Quando ela está chegando, o momento linear está apontando para a direita, né, da esquerda para a direita. Então, na saída, está apontando da direita para a esquerda. Na chegada a essa parede aqui de volta, está apontando da esquerda para a direita. Portanto, a variação de momento, dá uma olhadinha lá no bloco, nas nossas notas de aula, se você tiver alguma dúvida. Lá tem feito passo a passo, mas a variação de momento, você não tem muitas dificuldades para estabelecer ela como sendo 2mVx ou menos 2mVx, se você for muito rigoroso com o sinal aqui. O ponto aqui é principal, nós estamos pegando esse momento, só a projeção dele no eixo x, por isso aqui delta px e por isso vx. Então vamos considerar primeiro a projeção desse vetor velocidade só na direção x aqui, né, ao longo dessa reta, essa reta pontilhada aqui, que vai ser perpendicular a essas paredes, tá? Vamos começar nossa análise dessa maneira. Agora vamos passar para uma análise do tempo em que a partícula demora para ir e voltar. Então, considerando uma velocidade que é o tempo todo constante, você tem o colisão elástica acontecendo aqui, onde não há perda da energia, né, da partícula que bate na parede. Então, você vai considerar a velocidade Vx dela aqui o tempo inteiro como sendo constante. Portanto, a gente vai usar as equações da cinemática para velocidade constante, né? D igual a Vt. Então, o tempo que ela vai demorar para ir e voltar vai ser a distância, né? Se D é igual a Vt, o tempo que a gente está procurando vai ser a distância sobre a velocidade. Então, a distância percorrida pela partícula entre os instantes de tempo, né, durante o intervalo de tempo em que ela vai e volta, é 2L dividido pela velocidade, considerando só
a velocidade na direção x, a gente tem um ΔT igual a 2L sobre Vx. Para calcular a força, então, que a partícula bate contra a parede, né, a força é a variação de momento. Portanto, você pode usar aqui ΔP sobre ΔT e encontrar aqui a partir do que a gente tinha obtido anteriormente, né, 2mVx, e agora, né, para o ΔP, né, 2mVx, e aqui para o ΔT, 2L sobre Vx, o V passa lá para cima, eleva ao quadrado, esse 2 aqui corta com o 2 do 2mVx, você tem a força sendo mVx ao quadrado sobre L para cada partícula que colide contra a parede. Um gás tem N partículas. Então, a pressão total sobre a parede vai ser a seguinte. Você vai pegar aquela velocidade, aquela força que a gente acabou de encontrar, mVx ao quadrado sobre L, dividir pela área, porque pressão é força por área, a área da parede é L ao quadrado, então aqui com mv ao quadrado sobre L vai ficar L ao cubo, e aqui a gente está somando para cada uma das N partículas. Então aqui é a velocidade da primeira partícula, velocidade da segunda partícula, velocidade da Nésima partícula, são N maiúsculo partículas dentro do recipiente, como definido no nosso primeiro vídeo. Número total de partículas representado por Nzão aqui, N maiúsculo. Tá bom? Então a pressão total é essa aqui. Só que aí você teria que conhecer a velocidade com que cada uma das partículas do gás isoladamente atinge a parede. E isso é impossível da gente saber. Portanto, a termodinâmica, quando a gente estuda ela de uma maneira mais quantitativa, para tentar saber como que pressão, volume, temperatura se relacionam com a velocidade, a gente tem que usar a média de velocidades, a gente tem que fazer um tratamento estatístico, porque não tem como a gente saber com precisão qual que é a velocidadezinha de cada partícula individualmente. Então a gente passa a trabalhar com médias. Agora você vai dar uma olhadinha nas notas de aula, que a gente, aliás, desculpa, essas notas de aula aqui representavam o seguinte: se você não entendeu esse raciocínio para chegar até aqui, dá uma olhadinha nas notas de aula, lá também está passo a passo, além do que eu já falei aqui, né? Você pode sempre voltar o vídeo, claro, mas lá também está passo a passo se ficar alguma dúvida. É importante esse resultado porque a partir de agora a gente começa o tratamento estatístico, não tem como saber partícula a partícula quais são as velocidades. Então agora a gente tenta aproximar esse somatório de velocidades, que está entre parênteses aqui, pelo seguinte: número de partícula vezes a velocidade média ao quadrado na direção x. Tá bom? Então a gente vai pegar essas velocidades aqui. Agora, só um detalhe, eu falei velocidade média ao quadrado, mas isso tem importância, eu falar velocidade média ao quadrado ou velocidade ao quadrado ou velocidade quadrática média. O certo é eu falar primeiro o quadrado. Velocidade ao quadrado ou velocidade quadrática média. Porque você tenta tirar a média ao fazer esse estudo das velocidades ao quadrado. Primeiro vem as velocidades ao quadrado, porque você está olhando para cada partícula individualmente. Depois você tira a média. Isso vai ser importante lá na frente para a gente entender a definição de VRMS, que a gente vai chegar lá na frente. Então vamos voltar para cá. Eu vou aproximar do seguinte: eu vou pegar cada uma, né, se cada uma dessas velocidades fosse a velocidade média, eu aproximo esse somatório de velocidades aqui ao número de partícula vezes a velocidade de cada uma, já que se eu estou aproximando a velocidade solitária, né, a velocidade individual dessas aqui pela velocidade média, então eu estou fazendo n vezes a velocidade média. Então é uma aproximação, claro, porque a velocidade 1 ao quadrado, ela pode ser um pouquinho da velocidade ao quadrado média, né? Ela pode ser um pouquinho diferente. A velocidade 2 pode ser um pouquinho diferente para mais ou para menos,
Mas na média, eu estou substituindo essas velocidades aqui pelo número de partículas, nzão, vezes a velocidade ao quadrado delas, só que tirando a média. Isso já é mais fácil de você, né, obter, por exemplo, fazendo algumas experiências, já é muito mais fácil você obter a média de velocidades do que a velocidade específica, né? E sem falar para o nosso objetivo principal, que é matemático aqui, é bolar uma teoria matemática que reflita o que está acontecendo lá no nosso gás ideal. Então, N maiúsculo aqui, que é o número de partículas, pode ser escrito como o número de mol vezes o número de Avogadro. Então, nós vamos escrever esse termo que está entre parênteses por número de mol, número de Avogadro, velocidade ao quadrado, tirando a média, na direção x aqui. E aí você vai chegar que a pressão é, ó, M já estava, L3 já estava, então N veio daqui de cima, número de Avogadro, velocidade ao quadrado, média, na direção x. Aqui, massa de uma única partícula vezes o número de Avogadro é a massa molar. L3 era o volume do nosso cubo. Então, eu já consigo associar pressão, volume e velocidade média da partícula. Só que eu estou com a velocidade média na direção x. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nas três direções do espaço, as três componentes, como a gente tem a isotropia do espaço, você não tem nenhuma direção preferencial do espaço, você pode até pensar que essas partículas teriam um comportamento diferente em relação ao eixo Z, porque nós estamos num campo gravitacional, mas você não vai pensar em gravidade. Exclui a ação da gravidade, finge que seu laboratório está no espaço. O seu laboratório não tem ação da gravidade, você vai desprezar ela, tá? Despreza a ação da gravidade, né? Os efeitos gravitacionais em relação à velocidade das partículas, você não precisa nem imaginar seu laboratório no espaço, não. Você pode imaginar ele aqui na Terra mesmo, mas o que a gente está tentando dizer? Os efeitos gravitacionais nas partículas individuais vão ser muito pequenos, tendo em vista as altas velocidades com que essas partículas se propagam. Então você pode desprezar os efeitos gravitacionais aqui que seriam presentes no eixo Z, você vai considerar o espaço como isotrópico, tudo acontece da mesma maneira nas direções x, y e z. Então, você vai pensar no seguinte, a velocidade quadrática média é 1/3 do vetor velocidade aqui, ó, produto escalar do vetor velocidade, que vai dar v ao quadrado, e aí você vai tirar a média. Se você pensar em vetores, né, a velocidade ao quadrado, ou produto escalar do vetor velocidade, que vai dar v ao quadrado, vai ser vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. E todas essas partes são iguais. Por isso, então, a gente vai escrever o vetor velocidade quadrática média na direção x como 1/3 da velocidade quadrática média global, né? Do vetor velocidade. Global não, mas do vetor velocidade. Tá bom? E aí a gente passa a definir velocidade quadrática média como a raiz quadrada da velocidade ao quadrado. Então eu venho falando no vídeo até então, velocidade quadrática média, isso não está muito certo, né? Velocidade quadrática média é quando a gente passa a raiz nessa velocidade ao quadrado em que a gente está tirando a média. Então o que a gente vem fazendo até aqui é pegar a velocidade ao quadrado e tirar a média. Agora, quando a gente extrai a raiz para não ficar mais com a velocidade ao quadrado, aí sim a gente chama de velocidade quadrática média, ou RMS, do inglês, né? Root Mean Square. Então, velocidade quadrática média ganha essa nomenclatura RMS. Então, para que isso? Porque aí o nosso resultado ele ganha uma divisão por 3 aqui em relação àquela equação que a gente tinha que está aparecendo daqui, e a gente acaba de adicionar aqui o índice RMS, em que a gente
em que a gente definiu velocidade RMS como a raiz quadrada dessa nossa velocidade ao quadrado média, tá bom? Então aqui a gente já tem um primeiro resultado bem expressivo em que a gente consegue relacionar pressão e volume à velocidade da partícula. Então, eu tenho aqui uma equação, né, se eu tenho aqui um volume constante e tal, eu tenho uma equação que relaciona a pressão que as partículas fazem nas paredes à sua velocidade, ainda que seja essa velocidade quadrática média, porque em termodinâmica a gente acaba fazendo um tratamento estatístico pela dificuldade de você saber parâmetros individuais das partículas. Aí a gente tem um outro resultado específico, que é fazer o quê? A gente estava relacionando pressão à velocidade, mas agora a gente pode associar a velocidade à temperatura. O que a gente faz? Isola a velocidade naquela equação e usa PV igual a nRT. Consulte suas notas de aulas, mas na verdade, só voltar ali atrás no vídeo, que você já vê que se você isolar a VRMS e usar PV igual a nRT, você cai aqui. E olha que resultado expressivo, né? Você tem aqui a velocidade como função da temperatura. E aí, R é uma constante, massa molar é uma constante, então você tem uma relação direta entre velocidade e temperatura, comprovando tudo aquilo que a gente vinha falando. Aumenta a temperatura, o gás fica mais agitado, as moléculas começam a aumentar de velocidade, aumenta a pressão, aumenta a velocidade, né? Então você consegue ver esses fatores ali para um gás que a gente já vinha comentando, né? Então, o que acontece com a velocidade das partículas quando a gente aumenta a temperatura? Aumenta, está aqui. O que acontece com a velocidade quando você aumenta a pressão? Você volta para cá, ó. Se você aumenta a pressão num gás mantendo, por exemplo, um volume constante, você tem certeza que essas velocidades médias aqui vão aumentar também. Então a gente já começa a associar parâmetros que a gente consegue ver aqui no nosso mundo macroscópico a velocidades das partículas lá dentro do gás. Isso já é bem importante. E aí, isso vai permitir a gente a começar a calcular energias e chegar na energia interna. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a velocidade quadrática média para determinar a energia cinética média. Então você vai pegar equações da cinemática, né? Então a energia cinética média vai ser determinada a partir de meio de mv RMS ao quadrado. E vai dar quanto? Pega o VMRS que a gente acabou de calcular, é ele sem a raiz, né? Ele é o quadrado, é ele sem a raiz. Então, 3RT sobre a massa molar. Só que, se você escreve a massa molar como a massa de uma partícula vezes o número de Avogadro, simplifica aqui, né? Vai cortar os M's. E aí você sabe que R sobre o número de Avogadro é uma outra constante, a constante de Boltzmann. Você tem que a energia cinética média é um outro resultado importantíssimo da termodinâmica, 3 meios de KT, onde cai a constante de Boltzmann. Então você tem uma relação aqui, né, aqui o valor dela, 1,38 10 a menos 23 Joule por Kelvin, a constante Boltzmann que a gente tratou desde o primeiro vídeo. E aí você sabe que a energia cinética de uma única molécula está diretamente relacionada à temperatura do gás. Outra coisa que a gente vinha falando. Aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética média, e nós vamos ver no vídeo no próximo vídeo que a gente vai falar de calores específicos, a gente vai ver que isso está relacionado também com a energia interna do gás. Por último, nós vamos só definir o que é livre caminho médio, tá? O último objetivo desse vídeo de hoje é simplesmente definir livre caminho médio. Então, é a distância média percorrida por uma partícula do gás entre duas colisões. Então você tem aqui, tá, livre caminho médio, a gente usa lambda para ele, com unidades de metro, e aqui ele vai representar a seguinte situação.
pega aqui, ó, a distância média percorrida entre duas colisões. Então tá aqui, ó, essa partícula saiu daqui, bateu uma vez, bateu duas vezes. Então você está olhando para essa distância. Aí ela vai vai andar para cá, bateu de novo. Então você está olhando para essa distância aqui. Então continua analisando. Se você continuar analisando a trajetória de uma única partícula, você vai ver que ela percorre entre duas colisões. Ora ela percorre uma distância grande, ora ela percorre uma distância pequena, aqui, ó. Então, livre caminho médio é a média da distância que uma partícula percorre livremente, sem colidir. Isso você vai tomar isso entre duas colisões. Então, isso é usado bastante na termodinâmica para definir as propriedades de um gás qualquer, né? Então, o livre caminho médio, você nota que ele é inversamente proporcional à concentração do gás, ó. Número total de partículas dividido por volume, isso é a concentração do gás. Se você tem muitas partículas em um volume pequeno, quer dizer que ele tem uma alta concentração. Se você tem pequenos números de partículas num mesmo volume ali, né, num determinado volume, você tem uma baixa concentração. Então, quanto mais baixa for a concentração do gás, menos probabilidade de choques, maior é o livre caminho médio. D aqui ao quadrado é o diâmetro, né? Ou πd ao quadrado está relacionado com a área, né? A área de seção transversal de uma partícula desse gás, né? Então, se o diâmetro da partícula aqui é muito grande, favorece os choques, vai diminuir o livre caminho médio. Se o diâmetro da partícula é muito pequenininha, vai diminuir a probabilidade de choques, vai aumentar o livre caminho médio. Então, concentração e tamanho das partículas, né, se ambos forem muito altas, vai diminuir bastante o livre caminho médio. Então, só uma definição, né, que o livro do Halliday ele até tenta fazer do jeito que a gente trabalhou aqui, né, você argumentar matematicamente em relação a uma sequência lógica ali de um raciocínio lógico, né, raciocínio lógico ficou melhor. Então, o livro do Halliday ele tenta usar um raciocínio lógico muito parecido com o que a gente fez aqui para achar essas equações que a gente achou hoje. O livro do Halliday ele faz isso também para o livre caminho médio, só que ele não consegue achar esse raiz de 2 aqui, né? Porque, como eu disse, um estudo completo de termodinâmica ele é feito a partir de um autoconhecimento de estatística. Então você precisa saber muito de estatística para discutir com propriedade essas equações da termodinâmica. Então, raciocínios mais simples, igual o que a gente fez aqui agora, falham um pouquinho para o caso do livre caminho médio. Tá? Então, só uma definição, o livre caminho médio em si, ele não é importante em termos de prova, né, vamos dizer assim, né, não vai cair lá pode cair uma questão mais conceitual, né? Essa equação aqui em si, não. Mas, enfim, fica a definição de livre caminho médio, tá bom? E, inclusive, é a nossa última discussão aqui de um estudo mais quantitativo, a gente escrever pressão e volume como usando, né, em função de parâmetros do gás, como a velocidade, né? Então a gente tentou associar esses parâmetros macroscópicos a parâmetros microscópicos, velocidade, energia e livre caminho médio também com a propriedade bem microscópica do gás ali, né? Então alta concentração, maior probabilidade de choques, menor livre caminho médio, etc. Então ficamos por aqui com esse nosso estudo quantitativo. A gente fecha a teoria cinética dos gases com os calores específicos molares. Você vai ver que lá no livro do Halliday tem mais algumas seções depois de calores específicos molares, mas não está no nosso plano de ensino. A gente não vai ver em Física 2. Se vocês fizerem matérias específicas de termodinâmicas das engenharias, aí sim você vai trabalhar com
as sessões restantes lá que o Halliday coloca, onde ele discute, por exemplo, a transformação adiabática com equações, né? A gente não vai ver, mas num estudo mais aprofundado de termodinâmica na engenharia, no ciclo profissional de engenharia, sim, vocês verão como física básica, como um estudo inicial em física básica, a gente falta para a gente aqui na nossa disciplina discutir só os calores específicos molares, que a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Até mais. Valeu!